A Organização Meteorológica Mundial afirmou na semana passada que há 70% de chances de um novo fenômeno El Niño vir a acontecer no fim deste ano. Para falar sobre os possíveis impactos deste fenômeno sobre a safra de grãos do Brasil, converso com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. Bom dia, João. O que esses números dizem? Olha, qualquer anomalia climática sempre é complicada, você sempre tem um risco, né? E a questão do El Niño, nós estamos falando, porque o nome dele é El Niño porque ele fortalece no Natal, é o período do Natal que há um aquecimento maior das águas do Pacífico. No momento que você há um aquecimento maior das águas do Pacífico, você tem maior volume de umidade na atmosfera, impacta na questão dos ventos, uma série de fatores e muda o clima no mundo inteiro. E não impacta apenas o Brasil, muda todo mundo. O regime de chuvas. O regime de chuvas acontece em todo mundo. No Brasil, o que acontece? Normalmente há uma maior precipitação nos estados do sul, alguma coisa maior no centro-oeste e um impacto negativo no nordeste. Com seca. O nordeste já vem com secas há muito tempo, agora deu um pequeno refresco em termos desse ano passado e pode voltar a acontecer isso aí. Então, para a agricultura, essas anomalias são complicadas. Por quê? Porque o modelo de produção brasileiro, que nós produzimos 35, 36 milhões de hectares de soja, ele está procurando sempre trazer a soja para o início da chuva, como agora, a partir depois de 15 de setembro, e essa soja fica pronta a partir de 15 de janeiro. Se houver um problema de muita chuva, você tem dificuldades na colheita. Normalmente, na produção, as coisas correm bem, porque a chuva sempre é bem-vinda. Agora, na colheita, complica. E aí você tem o plantio da segunda safra, que quando você olha Brasil e grãos, 90% é soja e milho, então impacta diretamente. A gente relembra, né, João, que na safra 2014 e 2015 o Brasil sofreu com um forte impacto do El Niño. Então, sendo que há uma chance grande dele vir a ocorrer, o Brasil pode se preocupar, ter uma quebra forte como teve nessa última safra? Quebra forte eu não acredito que ocorra, porque se você tem problema na colheita, você tem vantagem na produtividade, porque a chuva vindo na época certa, em volumes bons, compensa alguma coisa. A dificuldade é aquele produtor que tem problema de logística, de tirar o produto, de levar até um armazém, ter secador, produtor que não tem máquina suficiente, porque quando acontece isso, esses grandes produtores, eles trabalham o máximo que aproveitam qualquer abertura de solo e colhem, secam e colhem um pouco mais de umidade, eles dão um jeito. Quem não tem estrutura é o que mais sofre. Bom, nós conversamos com a Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia para trazer uma previsão do tempo estendida para a gente aqui no Brasil, falando a respeito da possibilidade de um El Niño vir a acontecer neste ano. Vamos ver. Estamos nos últimos dias do inverno e a expectativa para a primavera é de mudança no cenário climático. Começamos 2018 com Laninha, passamos por uma neutralidade e agora muitos modelos já indicam a presença do El Niño para os próximos meses. Estas barras vermelhas aqui no gráfico indicam a probabilidade de ocorrência do fenômeno El Niño já para esta primavera, setembro, outubro e novembro, com valores em torno de 50% para a ocorrência de El Niño. Já em outubro, novembro e dezembro, o valor aumenta bastante, para 60%. E já no finalzinho do ano, novembro, dezembro e janeiro, os valores vão para 60% até quase 70% de probabilidade de ocorrência do El Niño. E o que isso quer dizer? Com a ocorrência do El Niño, com o El Niño concretizado, a gente tem uma expectativa de chuvas bem frequentes aqui na região sul do Brasil, bastante volumes acumulados, especialmente no Rio Grande do Sul, ou seja, chuva acima da média para o estado gaúcho entre a primavera e o verão. Nestas áreas mais roxas do mapa, nós temos chuvas bem rápidas, com potencial para temporais, mas de maneira bastante isolada, ou seja, a chuva entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil, se tivermos o El Niño, vai ser uma chuva bastante irregular. E outra característica deste fenômeno é a seca no nordeste do Brasil. Quando temos El Niño, a chuva diminui bastante no interior do Nordeste e fica concentrada mais na região sul. Por isso, nestas áreas, a expectativa para elevados volumes acumulados.
Chama atenção ali, João, a grande bola vermelha que a Maria Clara Sasaki nos mostrou, né? Uma forte seca na região do Matopiba, união dos estados, a fronteira ali do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que hoje em dia já responde por 10% da soja produzida no Brasil. Isso pode causar impactos fortes, então, na safra este ano. Como eu falei, né? No somatório geral, não vai haver grande diferença no somatório geral. Individualmente, pode ter problemas, sim, com certeza. Quando você pega a região do Matopiba, são regiões novas, regiões que estão preparando, formando o solo, fertilizando, aumentando matéria orgânica, uma série de detalhes. São regiões mais suscetíveis a efeitos veranicos ou efeitos de chuvas torrenciais. Então, o grande problema de toda anomalia climática é que você cria uma amplitude nos problemas. As secas são mais intensas e as chuvas são mais fortes. E o mundo está vivendo isso, não é o Brasil, o mundo inteiro está vivendo isso. Essa questão de mudança climática, fora o Trump que acha que não, o resto do mundo está quase todo levando a consciência que a ação do homem está impactando no clima. Você vê os furacões mais intensos, tufões, etc., tudo isso acaba complicando a situação. E como a agricultura é uma indústria a céu aberto, ela sofre diretamente. Agora, na grande região produtora do Brasil, seja de grão, seja de carne, você vai ter chuva. Agora, essa chuva depende da intensidade e do momento dela. Não adianta chover 100 milímetros em um dia ou 2 dias. 100 milímetros é muito bom quando chove numa semana, em 10 dias, quando mas é distribuído. Não, quando um dia só é complicado. Aí, da erosão, arrebenta terraço, uma série de problemas. Então, a questão do El Niño, mais uma vez, vem aquilo que nós sempre estamos falando. O produtor ele tem que se preocupar com o solo. O solo está na mão dele. O clima não, o clima está na mão de Deus. O solo está na mão dele. Ou seja, ele tem que pensar em matéria orgânica, ele tem que pensar em palha, ele tem que pensar em aumentar o perfil do solo, não ficar restrito apenas a 10, 12 centímetros de fertilidade, aprofundar, usar instrumentos biológicos. Ele tem que fazer tudo o que tiver ao alcance da tecnologia que ele possa colocar. É o único seguro que ele tem contra esses problemas. A gente está aí já em época de plantio da safra de soja, né? O vazio sanitário encerrou nesse último fim de semana na maior parte do Brasil. Os estados estão aptos a plantar, o que não quer dizer que já vão plantar, porque precisa da umidade suficiente. Nessa fase e sabendo que pode vir a ocorrer um El Niño, qual é a recomendação para o produtor? O senhor já falou a respeito do solo, mas em relação às sementes, ele pode optar por isso também? Nesse momento, a Inês é morta, está todo mundo com a semente no galpão. O risco é concentrar muita colheita num período de uma primeira quinzena de janeiro, segunda quinzena de janeiro, que são meses que normalmente chove bastante, e com o El Niño há uma tendência de aumentar a chuva, especialmente no sul do Brasil. Então, você tem que ter cuidado, você tem que ter estrutura, armazém, secadora, colheitadeira, para dar conta do recado, porque hoje em dia as lavouras são limpas, isso é uma vantagem. Você não tem aquelas lavouras no passado que tinha sujeira, tinha corda de viola, uma série de coisas que trancava a colheitadeira. Hoje não, hoje é limpa. Então, não adianta. Deu uma chuva, deu sol, deu tempo para entrar na lavoura, entra e procura utilizar o maior tempo possível. Ah, mas não consegue colher com 13 de umidade, vai colher com 17, com 18. Bom, aí tem que ter secador, tem que ter estrutura de armazenagem e de processamento desse grão. Porque ele vai ter que colher, ele vai esperar dar 13, ele não vai conseguir, não. Bom, falamos a respeito dos efeitos do El Niño sobre safra de grãos. Vamos falar agora sobre a pecuária, João. O Vinícius Souza preparou um material que mostra para a gente os reflexos do clima sobre a pecuária de Mato Grosso. Acompanhe. A seca foi rígida no estado do Mato Grosso. O boi gordo mostrou altas consecutivas nas cotações. Segundo o relatório do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, na semana de 10 a 14 de setembro, houve leve aumento de 0,34%, chegando a R$ 130,72 o valor da arroba. O IMEA também divulgou que, devido à melhora no preço do boi gordo, as negociações de bezerro tiveram aumento. A alta foi de 0,27% no preço, cotado a mais de R$ 1.187 a cabeça. A diferença de preços entre Mato Grosso e São Paulo, que é o diferencial de base, voltou a subir na última semana, com a valorização do boi gordo mais forte em São Paulo, atingindo menos 13,57%, segundo o relatório. O relatório semanal do IMEA também divulgou que, com elevação significativa no preço do traseiro e do dianteiro do osso, o equivalente físico registrou valorização de 1,91%, se estabilizando em R$ 130,94 a arroba.
Bom, João, como então o clima interfere nos preços, como a gente viu aí? Nesse momento, você não tem mais boi de pasto, porque já vai tem regiões do Brasil que tem 120 dias que não chove, você não tem mais pasto. Há exceção daquelas lavouras daquelas pastagens que são feitas com integração. Onde tem integração, soja e pasto, por exemplo, você consegue pasto com alta qualidade, forragem, se crescendo, desenvolvendo até agosto. Conseguiu, vi áreas aqui no estado que tinha um pasto excepcional em agosto. Agora, regra geral no Brasil, quando você pensa no grande volume de pastagem degradada, você não tem, porque a planta tem 5, 6 centímetros de raiz. A hora que o gado vai pegar aquela forragem, ele arranca o pé, arranca a planta, não é só folha. Ao passo que, a hora que tem uma terra bem adubada, uma terra bem corrigida, que ou ele faz integração, ou ele aduba o pasto dele, ele tem um pasto forte. A braquiária chega a buscar água a 2 metros de profundidade. Se você olhar uma raizão de braquiária bem formada, bem adubada, planta forte, ela vai a 2 metros. Aqui nós mostramos um vídeo a 4 metros de profundidade. Ou seja, nós temos que usar a tecnologia para o nosso bem, e o senhor e a senhora têm papel importante nesse processo. Pensar que pastagem é uma coisa que Deus dará, sem botar não botar adubo, não fazer nada, você vai ter dificuldades homéricas cada vez maior, especialmente no centro-oeste, que você tem um problema de seca intensa. Mato Grosso é comum acontecer isso, parar a chuva em maio, cortar a chuva em maio e voltar a chover em setembro. Mas esse mês de agosto, o Mato Grosso matou... Atípico. Não, ele matou 510 mil cabeças, 510 mil cabeças. Se você olha os gráficos no Mato Grosso, estão em alta, não estão em baixa, estão em alta. Por quê? Porque você tem confinamento, você tem semi-confinamento, você tem produtores que têm pastagem bem administrada, que eles suplementam com algum proteico energético, alguma outra coisa no campo e tem gado bom para vender. Ele segurou por quê? Porque o preço da vaca e do boi estão defasados. Se você olhar, um ano atrás, em Mato Grosso, estava 132 arroba, hoje 130. 130 é prefeito de referência e cotação, porque na realidade esses pecuaristas de maior volume, confinados, etc., eles estão pegando 138, 139 pela arroba de boi. Então, a grande questão é o seguinte, para se manter no processo, temos que usar tecnologia. Sem tecnologia, infelizmente, não vai ter. Chega nessa época, está a vacada mostrando costela, tudo parece que está vivendo de brisa, não tem jeito, não tem forragem. Então, para enfrentar esses problemas, a única maneira que tem é usar tecnologia. Tem que ter pasto bem formado e encarar o pasto como uma cultura. Olha, já viu alguém plantar soja sem botar adubo? Não. E por que o pasto tem que viver sem adubo? Não pode. Ele tem que colocar. A média no Brasil, se você considerar os 111 milhões de hectares que nós temos de pastagem implantada, cultivada, nós colocamos 5 quilos de fertilizantes por ano por hectare. E não é nada. E isso média, né? Porque se eu comer um frango e se eu não comer nenhum, a média nossa é meio frango, né? Então, não é. Então, esse é o problema. Ou a gente passa uma pecuária com tecnologia para produzir 10, 12 arroba por hectare, se eu quiser manter na minha zona de conforto com 2 arroba por hectare, infelizmente, ou eu vou vender, ou eu vou arrendar, eu vou sair do processo. João Pedro, obrigada pela conversa de hoje. Um bom dia para você. Bom dia, um bom trabalho. Até a próxima.